Fala, empresário! Já ouviu aquela expressão que a frequência ela é mais importante do que a excelência? Várias vezes, né? Mas por que isso funciona no digital? Ou que a mágica por trás disso é mágica? É simplesmente um processo? Eu vou te ensinar um pouquinho mais por que isso funciona e alguns passos para que você consiga aplicar, tá bom? Olá, meu nome é João Pedro, eu sou especialista em marketing online aqui na agência Blueberry e hoje eu vim desvendar esse mistério aí, né, essa dúvida que muitas pessoas têm. Por quê? O que é essa frase? Como ela funciona? Como que o Google e o Facebook interpretam isso? Isso funciona só para o orgânico, para o tráfego pago também? Eu quero tirar algumas dúvidas e já adianto. A gente tem uma consultoria gratuita com a nossa equipe aqui, então se você precisar de um auxílio, de uma equipe que coloque a mão na massa, pode se cadastrar aqui abaixo, o especialista do meu time vai te ligar para te ajudar nisso, tá bom? Mas, sem mais delongas, né, como que funciona tudo isso, né? Eu quero dar um panorama geral para que a gente consiga compreender e seguir, né? Compreender e colocar a mão na massa. Inclusive, no final da aula, vou dar 4 passos para conseguir aplicar isso, tá bom? Antes disso, eu quero explicar o porquê que esse movimento acontece, por que a frequência ela sobrepõe a excelência dentro do digital. Pessoal, tem uma situação que toda empresa precisa remar contra, né? Ou é um cenário já pressuposto, que é a livre concorrência de mercado. Não existe só 1, 2 ou 10 ou 20 anunciantes na internet. Existem milhões e milhões de anunciantes. E no teu segmento, na tua região, também, com certeza, terão várias pessoas, vários negócios que anunciam para a mesma região que a sua, vários concorrentes, pessoas que brigam com você. Inclusive, já vi várias consultorias onde o cliente ele entra, não, João, eu sou o único que faz. Pessoal, eu particularmente nunca vi. Nunca vi um cliente que jogava sozinho no Google ou no Facebook. Já ouvi esse discurso várias vezes, mas eu nunca vi isso de fato na prática acontecer. Sempre existem concorrentes. Talvez eu nunca mapeei, talvez eu nunca vi, mas existem concorrentes. E o simples fato de existirem múltiplas escolhas para o cliente final torna o processo do Google, o processo do Facebook, uma matemática, né, que não é muito simples de se compreender. Nem todos os clientes, por mais que busquem por você, por mais que gostem do que você oferece, vão de fato comprar de você, principalmente na primeira visita. Um dado que o Google traz é que o cliente precisa entrar várias vezes, 6, 7, 8 vezes no mesmo site para efetuar uma compra. Às vezes muito mais do que isso, depende um pouco do segmento, é claro. Mas isso significa que você precisa necessariamente ter um volume de pessoas alto, tendo contato com o seu produto ou com o seu serviço, para de fato efetuar vendas. E aí está o primeiro ponto do porquê que a frequência ela é tão importante dentro do digital, tanto para o orgânico, tanto para o tráfego pago. Eu não vou conseguir ter um bom volume de vendas se eu não tenho muitas pessoas entrando no meu site. Se eu não tenho muitas pessoas fazendo contato comigo no WhatsApp, eu não vou conseguir ter um alto volume de vendas. Um exemplo disso é um dado que se utiliza para e-commerce. Geralmente para e-commerce a gente fala que é o dado do 1%. A cada 100 pessoas que visualizam o meu anúncio, se eu tiver uma pessoa que clica de fato nele, o CTR está bom. No caso de uma campanha de shopping, por exemplo, ou de uma campanha visual, que são a maior parte dentro das campanhas de e-commerce, né? E desse 1% que de fato acessou o meu site, o dado é o mesmo para conversão. Ou seja, eu espero que a cada 100 pessoas que entrem no meu site, uma delas compre. Então, ou seja, num panorama geral, num cálculo geral, eu preciso que o meu anúncio seja visto cerca de 1000 vezes para eu poder fazer uma venda. Então, olha a importância que tem de ter uma frequência de aparição no digital para eu conseguir um bom volume de vendas. Se eu preciso de uma média de 1000 visualizações de um anúncio para poder fazer uma venda, para eu poder atingir os meus objetivos de marketing, alavancar o meu faturamento na internet, será que poucas aparições ou rodar anúncios de vez em quando
Vão suprir a minha necessidade? Provavelmente não, certo? Por isso, essa importância demais, uma importância muito grande de anunciar e de realmente ter frequência de aparição, não se preocupando somente com a excelência. João, isso significa que eu devo rodar anúncios ruins, que eu devo rodar vídeos ruins, imagens ruins, copies ruins, públicos ruins? Com certeza não. Tá? Mas o erro que eu não quero que você cometa, e que eu já vi vários empresários cometerem, é acreditar que por talvez não ter o Reinaldo Giannichini no anúncio, eu não vou anunciar. Ou quem sabe por não ter um especialista em copy, que já fez milhares de copywriting, então eu não vou colocar no meu anúncio. Pessoal, todo projeto no digital começa com uma câmera e alguém muito disposto a fazer o negócio funcionar, a fazer o negócio ter resultado. Você tem que ser da mesma forma, tá? Não se contente, né? Não que você não vá buscar excelência. Se você já tem condições financeiras, de logística, de começar num alto nível, comece, dê o seu melhor. Mas se você é pequeno, se você ainda precisa maturar o seu negócio, gerar capital de giro, crescer, inicie no pouco. Pega a câmera do seu celular, você mesmo sem ter um desenvolvimento de copy tão alto, sem ter uma câmera de celular tão boa, inicie, faça, comece. O Facebook e o Google são plataformas que beneficiam frequência, que é o intuito desse bate-papo. Então, frequência sobrepõe a excelência. Uma analogia que a gente sempre faz para ilustrar isso é simples. Se eu tenho duas opções para bater as minhas metas de vendas. Tá? A primeira opção, eu vou fazer o melhor anúncio da história. Só que eu só vou anunciar para uma pessoa. E na segunda opção eu tenho um bom anúncio. Não chega a ser o melhor da história, mas é um bom anúncio. Mas eu vou aparecer para milhões e milhões de pessoas. Qual dos dois provavelmente vai me ajudar a gerar um maior volume de faturamento? Aquele que é um bom anúncio, não é o melhor, mas apareceu para muitas pessoas. Esse anúncio vai me gerar o resultado que eu espero. E é por isso, esse é um segundo ponto, pelo qual eu preciso ter frequência no digital. E eu preciso ter essa frequência de anúncios, eu preciso ter essa frequência de aparições, da mesma forma eu preciso ter essa mesma frequência no orgânico. Se eu posso postar uma vez por dia, que eu poste uma vez por dia, se é uma por semana, uma vez por semana. Explore o máximo que você conseguir. E essas ferramentas vão devolver engajamento dos usuários finais. Tá? É claro, as rotas vão ter que ser calculadas durante o projeto, então vai perceber que precisa melhorar um pouco as imagens, você vai perceber que precisa melhorar um pouco seus textos, o público, você vai perceber vários pontos. E é claro que com a ajuda de um especialista, esses processos vão ficar mais rápidos e mais fáceis de se aplicar. Mas a questão é que você precisa começar o quanto antes. Tem um ditado no digital que é o melhor dia para começar a anunciar foi ontem e eu já perdi. Então eu preciso começar hoje, porque senão amanhã eu vou me fazer essa pergunta novamente e já vou ter perdido o melhor momento. Então comece o quanto antes. Eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho a melhor estrutura, eu não tenho nada, João. Começa com o que você tem. E eu tenho certeza que com a frequência a ferramenta vai te devolver engajamento. Você vai crescer e aos poucos vai conseguir ir escalando o seu negócio. Mas eu quero dar 4 dicas práticas de como fazer isso. A primeira dica é foque em aparecer, mesmo que você saiba que existem pontos de melhorias. Certo? É muito improvável que a primeira estratégia que você aplique seja a melhor estratégia que você vai aplicar na história das suas campanhas. Tá? Um exemplo disso é que na Blue a gente desenvolve nossas próprias campanhas, né? E os nossos especialistas fazem isso. E a gente sempre tem pontos de melhoria. Fazemos campanhas de Google e Facebook Ads há mais ou menos uns 12 anos, tá? E até hoje existem pontos de melhorias. Existem campanhas que funcionavam alguns anos atrás e hoje já não geram mais resultado. Existem anúncios, copies, públicos que geravam resultados e hoje não geram mais. Por isso é importante essa mentalidade de que o perfeito, se eu precisar esperar o perfeito para iniciar,
eu nunca vou nem tirar o pé do chão. No digital as coisas mudam muito rápido e eu preciso acompanhar essa evolução, eu preciso acompanhar esses movimentos de mercado. Portanto, eu preciso começar entendendo que essas engrenagens vão mudando conforme o passar dos dias, das semanas, dos meses, e eu preciso estar atento. Então, inicie, comece, mesmo sabendo que existem muitos pontos de melhoria para uma primeira campanha. Tá? Essa é a primeira dica que eu trago. Segunda dica, vá otimizando as campanhas conforme o resultado que elas têm dado para vocês. Tá? As ferramentas do Google, do Facebook, elas geram números extremamente interessantes que vão te ajudar a compreender quais os públicos geram mais resultado, quais os anúncios geram mais resultado. Todos os pontos atrelados à campanha vão estar por ali. Tá? Então, analise esses pontos e compreenda aquilo que você pode buscar de melhor da ferramenta. Se você tem dois públicos e um está gerando resultado melhor que o outro, foque no público que está gerando mais resultado. É uma dica simples, mas que funciona para quase tudo dentro do digital. Replique aquilo que é bom, exclua aquilo que é ruim e eu tenho certeza que por isso você já vai ter um crescimento dentro da plataforma. Ponto importante aqui, se eu não começar, se eu não testar alguns anúncios diferentes, eu vou conseguir identificar qual deles é o melhor? Nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir identificar qual público é o melhor se eu não testar alguns públicos diferentes. Por isso, comece. Por isso, faça testes e vá otimizando. Faz parte do processo. Tá? Não tem como eu colher frutos lá na frente se eu não plantar a árvore hoje e regar diariamente para ver o crescimento dela. Terceiro ponto muito importante. Evite deixar qualquer tipo de campanha no digital sem créditos, tá? Esse é um ponto muito importante também. Toda campanha, ela vai passando por um processo de maturação, onde as ferramentas do Google, do Facebook, vão captando dados, informações sobre o cliente, sobre as campanhas, sobre o comportamento do consumidor, atrelado às tuas campanhas, certo? Muitas informações vão sendo captadas e por esse aprendizado de máquina da ferramenta, né, da forma inteligente que o Google e o Facebook avalia esses dados, elas vão criando previsibilidade, assertividade referente às campanhas. Tá? E, João, qual que é o risco, qual que é o problema de deixar uma campanha sem rodar, sem crédito? Primeiro ponto, eu deixo de nutrir essa campanha de informações pertinentes sobre o meu público, sobre o resultado que eu preciso e quero ter dessas campanhas, certo? A cada dia que passa, vamos supor que você tem uma média aí de 10 cliques por dia, de 100 cliques por dia, vamos colocar dessa forma. Se você fica 5 dias sem anunciar, são 500 cliques a menos de evolução para suas campanhas, de dados, de números. E esses números, a cada dia que passa, eles tornam a sua campanha mais inteligente, que gera mais resultado. Portanto, é importante esse cuidado para que a campanha não pare de rodar. Da mesma forma, como a ferramenta muda muito rápido, se o período que você deixar a campanha sem rodar for um período longo, você pode perder toda a tua curva de aprendizado e as suas campanhas têm que voltar lá do zero e maturar tudo novamente. Então é importante que exista esse foco em sempre manter as campanhas rodando. Já vi alguns clientes, principalmente em nichos sazonais, que só anunciam nas épocas boas. Pessoal, pode ser um grande erro. Eu não quero colocar isso como uma regra, porque eu não sei a realidade financeira da tua empresa. Quem sabe se você anunciar fora do período do pico de sazonalidade, você vai quebrar. E aí, claro, que é uma ação justa você parar de anunciar. Mas qualquer coisa diferente disso, é interessante que você anuncie durante todo o ano. Não só nas épocas sazonais, porque você perde números, você perde dados, e toda vez quando você chega no pico de evolução do ano, né, então vendo chocolate, chega na Páscoa, né, e eu preciso maturar a campanha. Eu não tenho nada rodando, certo? Então, e isso que acontece com muitas empresas. E aí é por isso que elas muitas vezes não conseguem colher 10, 20% do resultado que as plataformas podem oferecer. Então, muito cuidado com isso.
foquem, não deixem faltar crédito, seja de forma intencional ou no erro. Façam com que essa campanha rode o máximo de tempo possível, que o histórico e o aprendizado de máquina vai ajudar o seu negócio a crescer. Quarto ponto muito importante também, é o último ponto aqui. Também foque em públicos frios, né? Então, é muito importante, eu vejo muitas pessoas falando assim, João, eu tenho um público quente e um público frio. Eu vou direcionar toda a minha verba para o público quente e vou vender. E é isso. Pessoal, não é assim que funciona. Pelo menos isso vai te gerar um resultado no curto prazo. Mas se você é um empresário inteligente, como eu imagino que é, por estar conhecendo, por estar aprendendo aqui conosco, tá? Você vai querer escalar o teu negócio. Você vai querer sair de 10, 15, 20 vendas para 100, 200. Você vai querer sair de 10, 15 mil de faturamento para 100, 200 mil de faturamento. 1 milhão. E para isso você precisa de escala. Os empresários e as empresas que investem apenas no fundo do funil não conseguem atingir escala. Tá? Esse é um ponto muito, muito importante. Invista também em públicos frios. Tá? Esses públicos frios vão te fazer gerar muito mais resultado, ter uma frequência muito maior dentro dos seus anúncios para gerar escalabilidade. Lembra do que eu falei que é o grande foco dessa aula? A frequência sobrepõe a excelência. Se eu só tenho frequência de público quente, eu vou depender de uma variação de mercado para vender. Agora, quando eu foco em gerar público quente, tá? Aí sim eu consigo ter uma frequência de pessoas interessadas que estão sobre o meu controle entrando no meu site e se concretizando em vendas. Por isso, quarto ponto, extremamente muito importante. Foque também em público frio para que você não dependa de avaliações de mercado, né, de mudanças de mercado para vender. E é dessa forma que você vai conseguir fazer com que a frequência de aparições, com que a sua constância em anunciar sobreponha, quem sabe, alguém que consegue colocar um ator famoso no anúncio. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que apliquem cada dica que eu dei aqui, tá? Se você gostou, por favor, curte, comenta, diz o que você achou, pergunte, a nossa equipe vai estar à disposição para te ajudar, tá bom? Um abraço!